Públicas do município de Petrópolis. É um projeto muito bonito. Pamela, muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz de poder trazer você aqui para você falar um pouco da ONG, como surgiu, o que seria esse projeto e a abrangência dele. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Bárbara. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar falando da ONG Projeto Água aqui para você e para todo mundo. Me fala um pouco da ONG, porque para existir o Projeto Água, a ONG Projeto Água, existiu algum propósito. Por que isso? E Petrópolis foi eleita por quê também? Na verdade, a ONG Projeto Água, ela surgiu em 2004, foi criada em 2004 pelo proprietário, pelo dono da Carbografite. A Carbografite ela é uma empresa de equipamento de EPI, hoje instalada em Pedro do Rio, que tem 50 anos já de existência. E aí o proprietário dessa empresa ele comprou uma propriedade lá em Secretário, Anápolis, e resolveu fazer alguma coisa que voltasse a atenção para a preservação da água. E aí ele criou essa ONG Projeto Água. Que legal. Em 2004. Esse ano a gente completa 15 anos. 15 anos de projeto. Isso. Então já é um projeto adulto, digamos assim, né? Adolescente. Adolescente quase adulto, porque um projeto de 15 anos já passou por vários problemas, mas agora me parece que Sim. a solidez vem, né? Sim, ao longo do projeto, né, vieram sendo criados vários programas, todos com atenção, foco na preservação e uso consciente da água. E como funciona isso? Eu estava olhando um pouco sobre o projeto, eu li que vocês têm várias ramificações, né? Várias atuações. Essa situação, o que vocês levam para as escolas públicas? Tem alguma coisa sobre isso? Como é elegível uma escola para receber o projeto Água? Como é que funciona? O que acontece? O Projeto Água ele atende lá na sede escolas públicas e privadas, mas não só fechado para escolas. A gente pode atender grupos de terceira idade, a gente atende alguns, a gente pode atender um determinado grupo ao longo da semana, porque na verdade o nosso calendário acontece dia de semana, que é onde a gente atende a maioria, que são escolas. E aí a escola ela marca com a gente agenda e pega uma data disponível no nosso calendário. Hoje a gente tem uma parceria com a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente ela manda para a gente já tem, no começo do ano, ela manda um calendário fechado. Então, uma vez por semana, na nossa programação, uma escola municipal. E aí toda semana a gente recebe uma escola municipal. Recentemente a gente fez uma parceria com o INEA, e o INEA leva para a gente a PAI e o SEI Primeira Infância. Então a gente atende pela prefeitura, na nossa programação gratuita, né? Escolas municipais, e o SEI Primeira Infância, que é Educação Infantil, e a PAI, que é de acessibilidade. Que legal! E assim, o que tem lá nessa sede de vocês? Vocês só atendem a sede? Vocês também vão às escolas? Como é que funciona? O projeto começou com as duas proprietárias também, Priscila e Patrícia, da Carbografite. Eles começaram fazendo o primeiro programa, que é o reflorestamento, e o primeiro impacto fazendo palestras nas escolas. Então, elas iam nas escolas e faziam uma palestra voltada à preservação da água. E depois, a escola, passada por essa palestra, vinha na nossa sede e participava dos programas que a gente tinha. No começo nós tínhamos poucos, então nós tínhamos o reflorestamento e a horta-escola, que foram os pioneiros. O pioneiro foi o reflorestamento. E ao longo dos anos de projeto,
voluntários entraram, participaram e começaram a integrar o Projeto Água, criando programas. Esse reflorestamento era lá na sede na sede do Projeto Água. A gente já plantou lá, na verdade não é a gente que planta, quando a gente recebe os participantes lá, os nossos visitantes, a gente conta um pouquinho da história da fazenda e fala que as 11 mil árvores, que a gente já plantou 11 mil árvores, nós temos uma pequena floresta, não fomos nós que plantamos, são todas das mãos dos visitantes. Que legal! E a manutenção fica por responsabilidade de vocês, A manutenção lá da fazenda, lá da nossa sede, são feitas pelos funcionários que a gente tem lá. Entendi. Mas uma manutenção de uma floresta de 11, tudo bem, chega num dado momento que ela cresce sozinha, mas eu sei que quando tem o reflorestamento, você tem um período de 2 anos que você precisa acompanhar a muda e tal, né? Inclusive a gente tem acompanhamento, a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, sempre parceira, sempre acompanhando, doa as mudas pra gente, hoje o INEA também doa essas mudas para a gente, todas de floresta nativa da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. E o que é importante, vocês estão trazendo uma sustentabilidade para aquela área, porque quanto mais árvore, mais água, né? Sim, é o que a gente fala para eles. Quando a gente vai fazer o reflorestamento, na nossa palestra, quando a gente recebe os alunos em si, a gente recebe eles no auditório, faz uma palestra teórica explicando a importância da água e depois tudo que a gente faz é na prática. Então, se a gente fala do ciclo da água, a gente tem um programa para mostrar o ciclo da água. Um exemplo é o terrário. A gente mostra para uma criança, a gente tem uma caixa grande, do meu tamanho mais ou menos, e mostra para ele. Eu tento passar para ele entender como a gente tem interferência na água em si, como a água ela é importante em tudo que a gente faz. Que fantástico. Então, se ela olha um terrário, ela vê ali tudo fechado, uma planta um terrário que a gente criou em 2016, vê tudo ali acontecendo lacrado, até hoje, né, 3 anos lacrado, e ela vê, eu falo para ela, você está vendo vidro? Isso é como se fosse a atmosfera. Então, a água não entra e não sai. Mas você está vendo a chuva, você está vendo o ciclo da água, você está vendo o ciclo dos nutrientes, porque essa planta não é a mesma que eu botei em 2016. Ela já morreu e serviu de nutriente para essa outra que você está vendo. Que legal! Então, o terrário seria uma das vertentes do projeto. Sim. O reflorestamento, o terrário. Qual é a faixa etária dessas crianças de escola pública que vão até o projeto para conhecer tudo isso? Então, a gente não limita uma faixa etária. A partir do momento que a gente recebe um visitante, nós que recebemos eles, nós tentamos adaptar a nossa linguagem. Então, se a gente recebe uma educação infantil, a gente fala na linguagem que a criança vai conseguir absorver. Se a gente recebe o ensino médio, a gente já consegue fazer uma linguagem mais técnica, às vezes até alguns temas que ele vai conseguir ver no Enem, por exemplo. Olha, então você ainda ajuda as fases estudantis deles, né? Sim. Porque hoje tem essa abordagem nessas provas, bastante. né? A gente tem vários programas lá, por exemplo, um deles que é o aquaponia, que a gente pode usar o ciclo do nitrogênio, por exemplo. E o ciclo do nitrogênio é uma coisa que cai no Enem. A gente tem água-pé. Então, o processo que a água-pé faz para filtrar a água, a gente pode pegar a abordagem da eutrofização de um lago, por exemplo. Isso é tema de ecologia no Enem. Então, a gente tenta adaptar, a partir de um grupo que a gente recebe, uma linguagem que mais vai ser receptível para eles. Então, quer dizer que esse projeto está aberto para qualquer idade, né? Ele está aberto para qualquer idade. Como uma pessoa que queira conhecer um pouco mais, que seja simpática ao tema ambiental, queira levar um grupo, às vezes grupos de universitários, vocês têm isso lá também? Então, a gente, como eu falei, a gente não limita uma faixa etária ou um grupo para poder receber. A gente vai tentar sempre adaptar a linguagem. Recebendo grupos de universitários é até interessante porque eles podem vir a contribuir. Eu fui uma pessoa que, quando entrei no Projeto Água, o Projeto Água ele tem essa portabilidade que é ótima, né? A gente recebe pessoas que queiram ser voluntários. No meu caso, eu me formei em 2016 em gestão ambiental. O mercado de trabalho estava extremamente fechado, ainda mais aqui em Petrópolis na época. Então, eu procurei a ONG, me candidatei para ser voluntária e, desde então, vim trabalhando e crescendo com a ONG. Foi uma troca de conhecimento, né? Eu dei o meu trabalho e também cresci
com a ONG dentro dessa área ambiental, desenvolvendo várias ideias. Então, o Projeto Água ele abre essa oportunidade para quando a gente não pode exercer dentro de uma empresa que ainda não abriu portas, a gente sai com a cabeça fresca, né, cheia de ideias, e eles dão as ferramentas. Então, a gente cria os programas. Os programas que a gente tem lá são todos de voluntários, todos que foram criados por eles. Ideias jogadas, eles abraçam e criam lá. Então fica a dica, né? Para quem está aí querendo entrar no mercado de trabalho, não digo na ONG. Isso foi falado, eu vi um programa de TV no sábado que falava exatamente isso. Quando você tem uma formação específica, eu também sou formada em gestão ambiental. Adoro a área ambiental, sou especialista na área ambiental jurídica e gosto muito como pessoa, como cidadã, independente da profissão. E essa é uma dica, porque, na verdade, você, quando você se coloca como voluntário, você tem a oportunidade de trabalhar na área que você gosta, que você se formou, e dali você vai desenvolvendo as atividades profissionais e, quem sabe, chegar como chegou a Pamela como Fora diretora. O crescimento pessoal, né, que você tem também. É uma troca muito boa, é muito rico, né? E você é de Petrópolis? Sou de Petrópolis. Que legal, Pamela, muito boa a sua história. E deixa eu te falar uma coisa, você falou do projeto de reflorestamento, você falou do terrário e aquaponia. O que é a aquaponia? Então, nós temos vários outros programas, né? Só que o Aquaponia hoje, ele é o nosso bebê. Ele é o nosso novo programa que a gente deve ter um ano hoje na nossa sede, mas que hoje a gente, em parceria, que nós recebemos um convite do Rotary Club Bing, em parceria com eles, nós escrevemos um projeto, né? O Rotary escreveu esse projeto, nós entramos como parceiro e nos inscrevemos no edital da Caixa Econômica Federal. E ficamos em terceiro lugar no Brasil inteiro. Que legal! Competindo com universidades federais, outras ONGs. Nós escrevemos um projeto de aquaponia para poder ser implantado em 8 escolas de Petrópolis. Então era uma licitação, uma concorrência de projetos ambientais? Vários projetos ambientais. Não precisava ser de aquaponia, eram projetos ambientais? Não, na verdade, o nosso projeto era da aquaponia. A gente pegou muito essa questão de quê? Preservação do recurso hídrico, que é o foco do Projeto Água. O Projeto Água, ele tem, a nossa língua é a água, mas tentando abraçar tudo que engloba, né? A água, ela faz parte do meio ambiente, e tudo que é o meio ambiente, a gente pode estar entrando nesse assunto. Então, quando a gente escreveu sobre a aquaponia, era para a gente passar a importância da preservação do recurso hídrico, uma alimentação saudável e uma ferramenta como a educação ambiental dentro da escola. Então, hoje, em 2019, no começo, em janeiro, a gente começou a trabalhar junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, eles estão apoiando, a Prefeitura ela é parceira, porque as escolas são todas municipais. A gente já tem 2 escolas com tanque instalado, onde o tanque foi instalado e a gente tem feito um trabalho pedagógico em cima das crianças, né? A aquaponia, ela é a ferramenta, mas para a gente passar a importância da educação ambiental na preservação do recurso hídrico. Quando você tem a aquaponia, na verdade a aquaponia em si, não sei se você conhece. Não, eu queria entender. A aquaponia, na verdade, ela é a produção de hortaliças com peixes. Então você tem um tanque com os peixes e em cima as hortaliças. E eles vivem ali embaixo? Os peixes vivem embaixo. Embaixo e é tudo coberto? É um tanque só, são 2 tanques num sistema único de reuso de água. Então, hoje que a gente sabe que a agricultura é o setor que mais consome água, 70% de toda a água do planeta, ela vai para a agricultura. Sem contar que a gente tem a poluição de solo, do ar, do recurso, do lençol freático. Dos lençóis freáticos. Em si, pelo uso de defensivos agrícolas, né? Então, se você tem aquaponia hoje, reutilizando uma água, você não tem aquele gasto enorme de água, né? É uma possibilidade, é uma tecnologia de você fazer essa produção. Como é que é esse reuso? Como é que inicia a aquaponia? Ela inicia pelas hortaliças ou inicia pela... É um ciclo. A gente tem o tanque dos peixes. Então, o tanque vai ficar os peixes, e os peixes, é óbvio, eles vão fazer as necessidades fisiológicas deles. Nós vamos alimentá-los, nós temos a ração e nós temos os excretos deles. Uma bomba vai levar essa água para o tanque das hortaliças, onde vai ter um filtro biológico. Esse filtro biológico, que é o pivô da aquaponia, né, vai abrigar bactérias,
onde elas vão fazer o processo de... Elas vão degradar, né, esse material orgânico. Esse material orgânico que para os peixes seriam tóxicos, porque é rico em amônia. E aí entra a parte que, se uma turma do ensino médio vir, a gente pode falar um pouco do ciclo do nitrogênio. O que acontece quando chega nesse filtro biológico? As bactérias, elas vão converter essa água rica em amônia em nitrito e depois nitrato. E aí as plantas absorvem esse nutriente e a água volta para o tanque dos peixes filtrada. Que vai circulando assim. A gente vai encher o tanque uma vez só e depois a gente só repõe com a água que foi evaporando. E isso tem uma limitação de tempo de reuso ou não? Isso é infinito? Isso é a partir do momento que a água foi evaporando, a gente vai repondo. Então o tanque vai chegar a um determinado tempo que você vai ter que repor aquela água que foi evaporando. Entendi. Mas aquele ciclo vai perpetuar por um longo tempo. Que interessante. E depois, o ideal é o quê? Fazer o consumo de uma hortaliça orgânica, né? Ela não vai ser orgânica, mas ela vai ter menos aditivos químicos. Ela não vai ser tão prejudicial para a saúde como uma que a gente come da agricultura convencional. Aquelas fotografias que você mandou para a gente, são fotografias das crianças já nesse projeto de aquaponia? Sim, eu te mandei algumas da ação Eu dentro não sei das se a escolas. produção consegue já colocar para a gente dar uma olhada nas fotografias. E então vamos ver algumas fotografias do projeto. Essa fotografia foi quando a gente implantou esse tanque lá no Amélia Antunes, no Madame Machado, em Itaipava. E ali esses isopores são a cama de cultivo onde a gente coloca as mudas. Ali é toda a equipe do Projeto Água, participante do Projeto Aquaponia. Ali a gente tem alguns alunos que participam das oficinas. Ali a gente tem a diretora da escola Amélia Antunes, que é a Aparecida Abreu. E esse tanque já é na escola? Esse tanque já é na escola. Ah, ali então. embaixo a gente tem as hortaliças e em cima ficam os peixes. Então a gente hoje, se for visitar essa escola, a gente já tem esse espaço lá garantido. Sim. Que legal. E vem cá, hoje o Projeto Água, ele já implantou em 2 escolas que você falou? 2 escolas. Olha, fantástico. Muito legal. Eu mesma não conhecia. Eu sabia que existia o Projeto Água, mas não sabia que existia já tão inserido na sociedade, assim, né? Porque hoje o nosso objetivo, o objetivo do Projeto Água é a conscientização. Então, quanto maior número de pessoas a gente conseguir conscientizar, é melhor, né? E hoje a gente está muito feliz porque a gente conseguiu sair da sede do Projeto Água e conseguir fazer trabalho fora. Né? Eu vou querer ir lá, porque eu quero fazer um tanque desse na minha casa. Lá Adorei no Projeto a ideia. Água a gente tem um tanque, é um kit educacional. Tudo que a gente tem no Projeto Água são exemplos para os nossos visitantes verem e ver que tem como replicar em outros lugares de outros tamanhos. Então, no Projeto Água a gente tem um tanque pequeno de 1000 litros, que é só um exemplo para ele ver como que funciona esse ciclo da aquaponia. A gente tem um sistema de captação de água de chuva. É uma coisa bem exemplo, bem pequeno, para ele ver que é simples e dá para ele replicar na escola, ou em casa, ou no apartamento. Que fantástico. E deixa eu te falar, me fala dos outros projetos, que eu sei que são vários. Tem a Horta Escola. Como é que é essa Horta Escola? A Horta Escola, ela também é bem antiga, ela veio depois do reflorestamento. Ela quando o aluno chega lá para conhecer, na verdade eu faço esse tour com eles. Então eu sempre pergunto, o que a horta tem a ver com a preservação da água? E aí eu deixo eles criarem as respostas deles. Qual é o objetivo da gente ter uma horta orgânica na sede do Projeto Água? Se a gente sabe que a agricultura convencional polui bastante devido ao uso exacerbado de agrotóxicos, se a gente tem um cultivo orgânico, além da gente ter uma alimentação saudável, a gente ainda reaproveita o lixo orgânico da nossa casa, através da compostagem. Então as crianças, quando chegam lá, elas veem o minhocário, pegam na minhoca, brincam, aprendem que a minhoca pode produzir. E que é inofensiva, porque tem gente inofensiva. Que na ignorância acaba matando minhoca hoje em dia. Tem medo, tem nojo. E lá não. Lá ela tem esse contato, ela encosta, perde o medo, tenta até levar para casa, mas não pode, senão ela morre. A minhoca, ela tem um trabalho muito bonito. Uma vez eu li sobre isso, a minhoca, ela oxigena a terra, né? E ela também trabalha o material orgânico, Exatamente. né?
Eu faço compostagem de pequeno porte na minha casa. A minha mãe que me ensinou, e a terra fica extremamente fértil, né? Sim. Que você plantar com aquela terra ali, eu coloco... Ela fica rica, né? Não, e assim, o que é legal para quem está assistindo a gente, que tem vários vídeos em YouTube, na internet, orientações de como você faz compostagem. As pessoas ficam preocupadas em achar que a compostagem vai trazer um cheiro ruim. Não dá cheiro ruim, não chama vetores, é uma coisa muito bem organizada e a terra fica super produtiva para você que gosta de plantar outras plantas e compra terra, né, às vezes fortificada no local. Você pode fazer isso em casa e com muito mais sustentabilidade, né? Exatamente. Quando você faz uma compostagem, você evita descartar esse lixo orgânico. E muitas vezes esse lixo orgânico que vai gerar um vetor lá no destino final, que é na caçamba de lixo. Exato. Porque às vezes chega um cachorro, um pombo, um rato, vai rasgar e a gente vai ter um problema sério nas ruas. De saúde pública, de inclusive. Saúde pública. Então é óbvio que a compostagem também traz uma melhor higiene para a sociedade. Exatamente. É uma coisa que a gente devia estar divulgando mais e mais, né? E lá a gente tenta passar essas duas vertentes. O benefício da compostagem em si e o benefício para uma sociedade, né? Quando você evita esse descarte de um lixo orgânico. Legal. E me fala aqui, a gente estava olhando aqui, o projeto já existe há 15 anos, já tem, como é que é esse Caminhos das Águas? É uma palestra sobre o uso consciente da água, mais um projeto. Olha, esse projeto Água realmente é diversificado, né? Um dia no projeto Água quase não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer, quase não dá tempo de ver tudo. Esse Caminho das Águas, a gente tem uma roda d'água, a gente tem, eu não sei se estou falando Caminho das Águas ou Água para Todos. Caminho das Águas aqui é a palestra sobre o uso consciente das águas, né? Palestras que visita a mini estação de tratamento. Isso, aí a gente tem uma roda d'água, que é para a gente mostrar como antigamente, antes de existir hoje as hidrelétricas, a energia elétrica vinha a partir da roda d'água. Desde 1882, através da força da água, essa força mecânica era convertida em energia elétrica. Então, quando a criança chega lá, a gente liga a água, ela vê a roda girando e uma lâmpada acendendo. Então, ela vê que a água é importante até nisso. Que hoje, quando a água não é só importante para a gente tomar banho, para a gente beber, para o nosso consumo. Ela é importante para a gente gerar energia, porque hoje ninguém vive sem celular. E é uma energia limpa, né? É uma energia limpa. Aí a gente tem uma mini estação de tratamento de água também. Ela visita a mini estação de tratamento de água, que é uma réplica da estação de tratamento de Itaipava, cedida pela Águas do Imperador, e ela vê todo o processo de tratamento da água. Que legal. E aí a gente passa. Eu, particularmente, quando eu faço esse programa com as crianças, eu não só passo o que está acontecendo, eu sempre tento pegar na sensibilização. Eu falo, vocês estão vendo o trabalho que é para poder tratar a água, que isso demora, isso leva um determinado tempo. Gera custo. Até chegar na nossa casa, gera custo. Então, eu tento pegar uma parte bem enfatizada para eles. Para que eles entendam que tem que ser economizada, né? Sim. Que a água é um bem finito, né? Sim. Bem, vamos lá. Programa dos 5 R's de sustentabilidade. Me fala sobre isso. Programa dos 5 R's. Nós temos lá uma oficina, uma sala onde, após uma programação que eles vão para o almoço, depois do almoço, quando eles estão bem agitados para dar aquela relaxada, a gente vai para um... Não é tão tem almoço? Tem. Ah, gente, eu quero um dia desse. Vou levar a produção toda, viu, produção? A gente vai para lá passar um dia no Projeto Água. Você vai gostar muito, porque a refeição de lá é muito boa. Gosto muito. Olha o meu tamanho. O Projeto Água, ele tem 2 programações. A gente tem uma programação de 9 até meio-dia e nós temos uma programação integral. Que aí, quando a gente faz essa programação integral, a gente cobra um custo realmente por essa alimentação. Lógico. Que vai levar o dia inteiro. Então, depois que as crianças passam pelo almoço, como a gente já fez uma caminhada, a gente já andou bastante, uma coisa mais leve é essa oficina dos 5 R's. Então, a gente faz um reaproveitamento, usa um dos 5 R's, né?
que é o reaproveitamento de uma caixa de leite. Então, o aluno leva uma caixa de leite usada e a gente faz uma lembrancinha para ele poder levar para casa. Ele pinta e ele vê a importância do reaproveitamento. Ele pode fazer uma lembrancinha, mas a gente mostra diversos outros exemplos. A gente fala que pode fazer uma capinha de celular, a gente mostra que pode fazer uma casinha de passarinho. Então, a gente dá vários exemplos, mas em foco lá ele faz uma lembrancinha para poder levar para casa. E a gente bate na tecla. Quando a gente reaproveita, a gente evita que esse lixo vá parar em outros lugares. Numa encosta, dentro de um rio, na mata, às vezes. Porque vocês falam então sobre o período de decomposição daquele produto e às vezes não, a reutilização para reciclagem. A importância dele estar reutilizando isso. Quando a gente fala dos 5 R's, na verdade a gente dá uma pincelada na nossa palestra de manhã sobre os 5 R's. Então a gente fala o que é o reutilizar, o reaproveitar, o reciclar, o recusar e o repensar. E aí quando a gente dá essa pincelada, a gente tenta pegar em várias esferas num curto prazo de tempo. Até o consumo, por exemplo. A gente tenta pegar a parte da sacola plástica, que entra em um dos R's. A gente tenta pegar a parte do canudo, que é o recusar, né? Então, a gente tenta dar uma pincelada geral, que entra até o consumo. Eu mostro para eles sobre a água virtual, que tudo que a gente usa tem uma demanda de água. Uma calça jeans para ser produzida são 10 mil litros de água. Então, eu falo para eles... 10 mil litros? 10 mil litros de água. Uma camisa de algodão são 2.700 litros de água. Uma camisa? Uma camisa de algodão. Então, eu pergunto para eles, poxa, a moda está sempre mudando. Você tem 10 calça jeans. Será que você, comprando mais do que precisa, vai ter algum tipo de impacto na sua vida? Vai mudar a sua vida? Você realmente vive, porque né, sem aquilo? de água para ser feito aquilo. E deixa eu te falar uma coisa. Você já teve um feedback positivo? Tipo, recebeu uma turma lá e depois você teve notícias de que implantaram de alguma maneira? Então, tem um que eu nunca esqueço, que é bem legal. Eu estava no começo do Projeto Água, eu praticamente quase não falava. Eu gaguejava bastante, ficava muito nervosa. Tímida? Muito tímida. E aí eu fiz uma palestra para um dos alunos, esse colégio era do Rio, não me lembro qual. E aí passou uma semana, a mãe de um desses alunos ligou lá para o projeto e disse que o filho não parava de falar que queria mudar tudo em casa. Que legal! Não sabia o que fazer. Mas foi uma das palestras que eu mais achei que eu fui muito nervosa. Foi péssima e foi muito boa. E a mãe ligou, falou que a criança estava mudando tudo em casa, que gostou bastante, que foi muito legal. E uma escola do Rio, foi mais legal. E como é que as escolas particulares podem participar disso? Elas fazem agendamento. A gente tem o site, que a pessoa vai, entra, conhece os nossos programas e tem lá o e-mail. Ela vai mandar um e-mail com interesse em participar e aí a gente procura uma data disponível dentro da nossa agenda. No final do programa a gente divulga isso. Divulga, pode deixar. Vamos lá, tem mais um Jardim dos Sentidos. Como é que é isso? Jardim das Borboletas. Tem alguns programas, Jardim dos Sentidos, Jardim das Borboletas, Água é Vida, Água para Todos, Horta Medicinal, Pássaros que voam aqui e a própria Fazenda do Projeto Água. Jardim dos Sentidos, o que é isso? O Jardim dos Sentidos, ele foi inaugurado 12/12 às 12 horas, 12/12 de 2012, às 12 horas, nos 12 minutos. Que legal! Ele foi criado pela agrônoma voluntária, ela também do Projeto Água, Carolina Rodrigues, e pelo nosso diretor pedagógico hoje, o Bruno Nascimento. E aí, o Jardim dos Sentidos tem uma história muito legal, que a gente recebeu uma escola vizinha nossa, que é a Barros Franco, e a gente tinha um aluno que ele é portador de deficiência visual. Uhum. E aí ele fez toda a programação no Projeto Água. Só que quando a gente recebe os nossos visitantes, ao final a gente recebe eles no auditório de novo para se despedir. E aí ele levantou o dedo e falou que queria dar um depoimento. E aí ele falou que foi o lugar mais bonito que ele tinha visto. Olha! E aí a gente fica com esse questionamento, né? Ele é portador de deficiência visual, como que é o lugar mais bonito que ele já viu? Só que a gente sabe que a pessoa com deficiência visual, ela tem os outros sentidos, né? Muito mais aguçados, né? Sentidos mais apurados. E ele conseguiu sentir isso tudo na visita no Projeto Água. E aí foi criado o Jardim dos Sentidos e a gente escreveu essa história para a Nissan na época das Olimpíadas.
a Nissan tinha um concurso que era Conte Sua História, que você fez a diferença na vida de alguém, de um grupo, de pessoas. E aí o Bruno Nascimento escreveu essa história para a Nissan e aí ele conseguiu a concessão da tocha olímpica. E lá no Projeto Água a gente tem uma das tochas olímpicas das Olimpíadas. Que legal! Bem bacana. A gente tem um vídeo também que você mandou pra gente sobre o Jardim dos Sentidos. Vamos ver? Vamos lá. E no dia que o Anderson veio aqui, ele foi muito bem recebido, né, Anderson? Ele conseguiu fazer o programa inteiro, foi muito bacana, ele participou de tudo integralmente, mas agora ele ganhou mais um projeto. E eu considero que no campo do desenvolvimento sustentável e no campo do meio ambiente, a Carbografite faz uma coisa que é verdadeira. Aproveite a população de Petrópolis, do Brasil, do mundo. Tudo que está feito aqui foi feito com muito amor, foi feito de coração. Porque as pessoas têm que sentir, têm que ver, têm que aproveitar o que a gente fez. Nós não fizemos só para nós. Isso pra gente é um grande orgulho por estarmos mais uma vez abrindo as portas com mais um programa, só que agora com inclusão social. É com muita alegria que a gente oferece esse programa para crianças, deficientes e qualquer pessoa que quiser participar do Jardim dos Sentidos do Projeto Água. Não me leva nada. Os dias e as noites, o calor e o frio. O Jardim Sensorial é um sonho realizado em poder oferecer a todos o contato com a natureza, o contato com os 5 sentidos, poder conhecer cores, aromas, cheiros da planta, cheirando e passando a mãozinha. E poder oferecer a todos que têm a vida corrida, o dia a dia corrido, que não tem contato com a natureza. Esse é um grande sonho realizado e é o que eu pretendo levar para todas as cidades, para todas as suas escolas. Sabemos que lá Ele está, forte. Então, por que a dor, se podemos sorrir? Por que o medo, se podemos ser felizes? Se queremos ir de encontro ao sol, devemos ter coragem para viver, transformando as nossas vidas a cada segundo, deixando transbordar os nossos corações no amor. O sol, ele está dentro de nossos corações, pulsando forte as nossas vidas, sem jorrar sangue, apenas amor. Excelente, viu? Muito bonito. Olha, estou orgulhosa de ter trazido esse projeto para a gente conhecer aqui. Eu não sabia que ele era tão abrangente. E, na verdade, vocês não trabalham só com a água, vocês já avançaram muito mais do que o objetivo principal. É, o trabalho de acessibilidade, que hoje a gente recebe a PAI, né? A gente separou dias da semana para receber a PAI. É bem legal, é o que eu falei. Quando você trabalha voluntariamente, você cresce muito como pessoa. Então, hoje, eu vejo que o trabalho do Projeto Água ele não tem só um impacto para a sociedade em si, mas é muito mais abrangente, né? É a mensagem que ele quer passar.
E assim, vocês, além de estarem envolvidos diretamente com as escolas municipais, com a sociedade civil, vocês ainda estão compondo conselhos de grande importância, né? O Projeto Água é uma ONG que está também participando das decisões dentro dos órgãos ambientais. Me fala mais sobre isso. Começamos esse ano a compor o conselho da Reviseste, que é da Unidade de Conservação da Serra da Estrela, né? Sou conselheira titular lá e a gente está tentando o máximo possível abranger o nosso trabalho, né? Que hoje essa unidade de conservação ela não pega só Petrópolis, ela pega Magé e Caxias também. Então, quando a gente espalha esse trabalho, é bem legal, está sendo bem bacana e novo para o Projeto Água. E os conselheiros já conseguiram ir lá conhecer o projeto? Nós fizemos uma reunião lá. Que eu não pude ir. Não conseguiu ir, né? Eu sou conselheira também, gente, pela OAB. Nós fizemos Fiquei muito triste de não ter. Fizemos um almoço maravilhoso. Tá vendo? Perdi. Um café da manhã maravilhoso. Apresentamos os programas para os conselheiros e foi muito legal. E vocês estão nesse conselho ou tem mais algum conselho que vocês participem? Por enquanto é só esse, mas o interesse que a gente tem hoje é espalhar o nosso trabalho. E assim, a intenção de participar desses conselhos é também, além de expor o projeto para a sociedade civil, mas também de contribuição, né? Contribuição. É o que eu falei lá no início. A nossa felicidade com o Projeto Aquaponia foi que nós conseguimos sair da sede da fazenda para trabalhar fora. E o conselho é a mesma coisa. A gente saiu da sede e a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho fora do espaço do Projeto Água. E como é que o Projeto Água se sustenta? Ele hoje tem uma empresa que é a sua principal mantenedora, mas vocês vocês aceitam doações? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem colaboradores e nós temos parceiros, né? Parceiro, como eu falei, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem o INEA, que ajuda a gente com doações de mudas, de árvores nativas da Mata Atlântica. A gente tem a Mudas Katsumoto, que doa mudas para a gente para fazer o cultivo na horta, cultivo na aquaponia em si. A gente trabalha com o apoio de parceiros. A Bombas Dancor, por exemplo, doou a bomba para a gente fazer a aquaponia, a circulagem da água. Então a gente conta sempre com parceiros. Então tem parceiros que não subsidiam com uma destinação em espécie, mas com equipamentos. São sempre com a colaboração do seu forte, né? Que nem a Bombas Danco colabora com bomba, a Mudas Katsumoto com mudas. Na verdade, a gente conta com apoio daquilo que o parceiro trabalha. Legal. E assim, hoje vocês têm essa participação na sociedade civil, vocês dão palestras também, chegaram a pensar nisso, em levar isso para instituições particulares, indústrias? Sim, é a partir do convite. Se a gente receber o convite, nós tiramos o dia e vamos até a empresa. Já fizemos no Hospital Santa Teresa, na Unimed. A partir do convite que surge para a gente vai. Vocês não pensam em se tornar, de alguma maneira, eu estou pensando lá na frente, alguma coisa tipo, e aí entraria, de repente, a Secretaria de Turismo, alguma coisa sobre um ponto turístico, porque eu acho que vocês têm tanto a acrescentar, porque existe o turismo ecológico hoje, né? Eu fui agora, deve ter umas 2 semanas a Campos do Jordão, e percebi que em Campos do Jordão tem vários pontos que se tornaram pontos turísticos e ecológicos. Então, eu fui num parque lá, que é um parque estadual, que na verdade não era um parque, era uma fazenda, e que essa fazenda foi vendida ao longo dos anos e se tornou uma fazenda que estava sendo degradada ambientalmente. E é uma fazenda onde tinha muitas araucárias, que é uma árvore nativa lá do local, me parece, e que estariam causando danos ambientais. Teve uma intervenção do Estado, parece que o dono resolveu então doar a fazenda para o Estado, e o Estado criou um parque ecológico. E esse parque ecológico você pode fazer uma trilha, você pode fazer tirolesa, e tem um tour, tipo um trenzinho,
que você vai passando e o rapaz, o guia, ele vai te orientando. Olha, essa árvore aqui é tal, ela nasce assim, o fruto que ela dá é assim, são os animais tais que se alimentam dela. Olha, fantástico, porque eu entrei naquele trenzinho achando que eu fosse conhecer alguma coisa muito diferente e conheci várias espécies de árvores, a história da fazenda também, que poderia ser a história do projeto, e isso virar um ponto turístico ecológico, uma coisa... Fica aí a dica para os governantes de Petrópolis, até para o estado do Rio de Janeiro, um tour ecológico num local totalmente estruturado, pelo que me parece, né? Sim. E que pudesse realmente trazer mais cultura ambiental. Faria com que o projeto se fortalecesse, cobrando uma entrada, e que efetivamente a gente conseguisse divulgar mais isso, né? Eu não sei se vocês têm essa... Eu tô me metendo aqui, mas seria interessante. Na verdade, essa ideia não foge muito do que a gente já faz, né? Porque a gente recebe grupos do Rio, a gente recebe escolas do Rio e a gente faz praticamente isso, né? A gente faz um tour dentro da fazenda, apresentando diversos programas. E vocês ambientais. Cobram por isso? Então, a gente tem a programação, como eu falei, pública, que é de 9 a meio-dia, e a programação integral, que é o que a gente tem que cobrar. A integral então, vocês se o grupo cobram. fizer, se o grupo agendar com a gente e fizer, escolher fazer essa programação integral, aí a gente realmente precisa cobrar. Mas, na verdade, porque tem o custo da manutenção, de fazer uma programação toda integral, tem o custo da refeição, que é maravilhosa. Né? Gente, eu vou ter que ir lá nesse lugar. Sou suspeita a falar, mas é maravilhosa. Mas não foge, na verdade, não foge muito do que você falou. Você vai chegar na nossa fazenda, você vai fazer todo aquele tour entre os programas de educação ambiental. Então, fica a dica, a sugestão. Petrópolis não tem essa atração turística, seria um diferencial e um exemplo de função social mesmo da propriedade. Porque, né? na verdade, acaba não sendo aquela coisa chata. Aí eu vou para um lugar para aprender sobre o meio ambiente. Não, é completamente diferente. Quando a gente eu vejo que é muito interativo, né? Sim, não dá nem tempo de respirar. É muito divertido, porque quando a gente recebe, o primeiro impacto das crianças, até dos professores, é ver que lá não tem sinal de celular. Lá não tem nenhum Ou sinal. seja, pode até tirar foto, mas não vai poder publicar. Off o dia todo. E aí, quando ele chega naquele primeiro impacto, poxa, aqui não tem sinal, como é que vai ser? Chegou no meio do dia, eles nem perceberam que tem até celular com eles. Que legal. Porque não dá tempo. E a gente tenta fazer uma programação bem interativa, que acaba ficando divertido. E no final da programação, tem que ter a brincadeira. Porque não adianta você chegar num espaço daquele e não ter o contato com a natureza. Esse é um dos objetivos do Projeto Água também. Trazer de volta o contato com a natureza, que hoje a gente não tem mais. Que hoje as crianças não têm mais. É só contato com o celular, os próprios professores contato com o celular direto, e a gente acaba não percebendo os pássaros que estão voando por ali, uma árvore diferente, uma vegetação que está bem ali na nossa cara, que é maravilhoso. E vem cá, vamos falar, já está acabando o nosso tempo, eu estou triste por isso, mas esse Jardim das Borboletas é o quê? Vocês plantaram plantas que chamam borboletas, é isso? Sim, a gente fez um jardim para as borboletas, num formato das borboletas, para a gente passar duas funções importantes que a borboleta tem. Na verdade, 3, né? Uma é embelezar, deixa o ambiente mais bonito. E o jardim é muito bonito, não sei se você tem foto aí dele. E a borboleta tem 2 funções no meio ambiente. Uma é polinizar, né? E a outra é fazer parte da cadeia alimentar. Então, a gente traz o visitante, mostra o jardim e a gente explica como a gente criou aquilo e como a gente faz para atrair as borboletas. Então, ali, você vai ver quando você for visitar o projeto. Eu já quero agendar, vamos agendar hoje, viu, gente? Já está com a data marcada. Qualquer dia que você falar que vai, a gente vai lá. Opa, tô dentro. Então, em volta do jardim, a gente colocou árvores hospedeiras, que é para as lagartas, né? Porque a borboleta vem do casulo, que vem da lagarta, que vem do ovinho. Então, a gente colocou em volta do jardim árvores hospedeiras para poder atrair as lagartas, vai formar o casulo, vai virar borboleta. E no jardim, que tem o formato das borboletas, a gente colocou flores aromáticas e com cores coloridas para poder atrair as borboletas. Que legal. Então, elas são atraídas pelas cores das flores e pelos aromas que a gente colocou então a ali. borboleta se atrai por cor? Não Sim, sabia disso. Sim, e é aberto. Uma das coisas que a gente chama atenção.
O nosso borboletário, o nosso Jardim das Borboletas é aberto. Tudo tem que ser livre. A gente também chama atenção isso no programa dos pássaros. A gente tem... Isso que eu ia perguntar. Esse programa dos pássaros é no mesmo sentido? É assim que você entra na nossa sede, tem o programa dos pássaros, a placa dos pássaros, e a gente explica que aquele lugar não tinha aquela beleza antes. Porque nós não tínhamos... Lá, na verdade, se cultivava porcos, depois foi um lugar onde se cultivava café. Monocultura. Então, ou seja, o solo era empobrecido. Exatamente. Não tinha árvore, não tinha nada. E quando a gente começou com o reflorestamento, a gente trouxe de volta as árvores, e com as árvores a gente trouxe de volta os pássaros. E os pássaros ajudam no reflorestamento, porque quando ele vai em alguma árvore frutífera se alimentar da fruta, ele deixa cair uma semente espalhada e aquela semente acaba germinando e virando uma árvore. Que legal. Deixa eu te falar, a gente poderia, de repente, numa outra ocasião, fazer uma externa, indo lá à emissora para mostrar um pouco mais sobre isso? Eu tô assim, você está falando, eu tô viajando, imaginando como deve ser esse lugar tão lindo. Pelo vídeo que a gente olhou ali, já é fantástico. É bem legal. Né? Você vai lá e vai plantar a sua muda de Você vai para lá todos os dias? Todas as vezes que tem programação. Quando a gente tem alguma visitação de escolas, amanhã eu tô lá. Amanhã é sexta, a gente vai receber a escola. Eu acho que eu vou me infiltrar nessa. Super convidada para ir lá amanhã. Que legal. E essa dos pássaros também, vocês sentiram que modificou quando vocês trouxeram essas espécies de árvores que atraem os pássaros? Vieram mais pássaros? Sim, a gente tem catalogado lá. O caminho que você entra na fazenda, a gente tem todas as placas de todos os pássaros que a gente tem lá. Então, o visitante ele entra e consegue observar o tipo de espécie de pássaro que ele vai achar, e a gente orienta a olhar sempre para as árvores, porque ele vai ouvir tucano, vai ouvir uma maritaca, então a gente sempre orienta ele. E o que eu achei interessante foi a sinalização, né? Tem uma boa sinalização no local para que as pessoas consigam identificar o que é aquilo dali, né? Não só dependendo da orientação do guia lá internamente, mas também de ter essa liberdade de olhar e falar aqui é o local das borboletas. Tudo bem explicadinho, tudo com placa para a pessoa poder ver. Às vezes quer tirar uma pesquisa, às vezes quer tirar alguma dúvida. Ela olha aquilo lá de uma forma rasa e depois a gente sempre fala, a gente oferece uma disponibilidade. Se ela quiser mandar um e-mail, tirar dúvida, aplicar aquilo na escola, a gente está sempre disponível. Que legal. E deixa eu te falar uma coisa, são 80 mil metros quadrados, é isso? Esse de reflorestamento. Só o reflorestamento? Só o reflorestamento. Na verdade, a gente tem 214 mil metros quadrados de espaço. Caramba, é muito grande. E eu vi que tem montanha ali, tem parte plana. Sim, a gente faz uma trilha para poder fazer o ainda queima umas calorias. Sim, sim. Que legal. E o que você traz de lição para a tua vida, Pamela, quando você teve o presente, porque é um presente, de trabalhar com isso, para a gente poder finalizar o programa com uma transformação humana, né? Porque eu acho que a gente tem uma grande transformação quando a gente entra em algo do tipo, né? Sim, na verdade eu sou apaixonada por meio ambiente, entre os meus amigos e familiares sou chata com isso. Então, quando eu comecei a trabalhar no Projeto Água, eu vi que aquilo que eu sempre acreditei era uma forma de eu conseguir botar em prática. Então, todos os dias que eu posso estar atuando com o Projeto Água é um crescimento e uma forma de eu estar agregando em cima daquilo que eu acredito. Então é bem rico. Na verdade não é um trabalho, quando você faz uma coisa que ama, você só está deixando seguir. E o que é mais importante, a gente trouxe aqui essa ONG, Projeto Água, para o programa Advogados em Debate, porque é uma ONG totalmente legalizada, que cumpre todas as exigências legais, não só no aspecto de existência da ONG, mas também das atividades ambientais que ela está envolvida, que é uma legislação bem complexa, é uma legislação farta, que exige muita atenção e que eles realmente têm essa expertise, né? Vocês, além de tudo isso, né, que você apresentou para a gente, vocês dão assessoria para empresas, alguma coisa assim? Eu quero contratar uma ONG especializada nessa área para trazer para dentro da minha empresa alguma atividade sustentável dentro da água. Vocês já chegaram a pensar nisso?
Mediante do interesse de quem tiver. Vocês já viram que eu já estou fazendo um marketing? Quem tiver interesse, a gente está de portas abertas e a gente vai sempre procurar uma disponibilidade para poder atender. Pamela, fala pra gente quais são os contatos que a gente pode ter com a ONG, site, rede social, telefone, e-mail. Você pode divulgar pra gente? Então, os que eu lembro de cabeça. O site é bem simples, que é projetoagua.org.br. Lá tem todas as informações, tem o telefone de contato, tem o e-mail. No Facebook também, Projeto Água, Educação Ambiental. E no Instagram a gente tem a nossa página, que mostra todas as nossas atividades também, que é Projeto Água Oficial 1. Aí é só procurar lá e Projeto Água Oficial 1. E quais os dias de funcionamento? Esses agendamentos são de segunda a sexta, segunda a sábado? Como é que funciona? De segunda a sexta, mediante da nossa agenda. Eu não posso falar um dia agora direto, porque a nossa Mas agenda... a pessoa liga e de segunda a sexta... A pessoa liga, vai falar com a pessoa responsável e ela vai ver na agenda o dia disponível para ela. E vocês recebem grupos também, né? Não só visitas individuais, como grupos também. Sim, dentro de uma quantidade de pessoas mínimas, né? Porque tem que ter um número mínimo de pessoas para poder estar atendendo. E qual é esse número mínimo, você sabe? 20 é o mínimo e a gente não consegue atender 100 pessoas, né? Então, entre 20 mínimo e no máximo 60 pessoas. Olha, Pamela, muito obrigada por ter participado com a gente aqui, engrandecedor. Eu acho que a gente ainda tem muito mais o que mostrar desse projeto, até para uma função social mesmo, que a sociedade precisa conhecer a necessidade da preservação do recurso hídrico. Eu sempre falo sobre isso, de vez em quando a gente dá algumas palestras sobre os números. Hoje aqui a gente não falou de números ruins, pelo contrário, falamos só de coisa boa, mas os números estão alarmantes em relação aos recursos hídricos no Brasil, em relação à reutilização, em relação ao tratamento de efluentes, que são os esgotos. Petrópolis não tem uma estatística boa, então a gente precisa realmente começar a se conscientizar, não só os adultos, mas também as crianças, também os adolescentes, né? Então eu agradeço, muito obrigada. Sempre que quando você tiver alguma novidade, você queira trazer, a TV está de portas abertas para você. Muito obrigada. E eu vou repassar todo esse conteúdo maravilhoso para a parte de jornalismo, e eu gostaria realmente de fazer uma externa lá com vocês, para a gente poder mostrar mais, porque fiquei com gostinho, né? Aquela história do queria estar lá, queria estar com o microfone lá. Só vivendo mesmo, para poder sentir a energia que o espaço tem. Obrigada, Pamela, muito obrigada. Bem, muito obrigada por mais um programa Advogados em Debate. O Advogados em Debate está todas as quartas-feiras, às 18 horas, ao vivo, aqui na TV, na Tech Cable, no Facebook, e também agora a gente tem a transmissão pelo YouTube. Muito obrigada mais uma vez e fiquem com a nossa programação. Tchau, tchau.